alguns meses, andado um pouquinho aqui no Evangelho de João. Quem acompanha aí tem visto. Semana passada eu preguei no Evangelho, no capítulo 15, a videira verdadeira, e citei algo que o comentarista, teólogo William Hendricks gosta sempre de dizer, e ele fala o seguinte, que quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de João, nós temos que tirar as sandálias dos nossos pés, porque o lugar que nós estamos pisando é terra santa. Então eu gosto muito disso, porque o evangelista João é um evangelista diferente dos outros, né? O evangelho dele foi escrito bem depois, quando os outros evangelhos já estavam em circulação. E interessante que quem escreve, João, é um dos 12 apóstolos de Jesus, mas dentro desse círculo apostólico, ele era um dos 3 que mais estava próximo de Jesus. E na ceia, foi aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. O Evangelho de João, ele não coloca o seu nome, mas nós inferimos que foi ele que escreveu, porque ele diz o seguinte: o apóstolo que Jesus amava. Então, interessante isso. É um evangelho singular, um evangelho que traz uma beleza e um relato diferente dos outros evangelhos. E nessa manhã eu quero meditar nesse texto do capítulo 10, lerei até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor, leiamos com fé. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não lhe pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Irmãos, como eu disse, esse evangelho é um evangelho diferente dos outros evangelhos. O apóstolo João foi um dos apóstolos de Jesus, um dos discípulos de Jesus e um dos mais chegados a Jesus. Ele escreve o seu evangelho já velho, na sua idade, entre o ano 90, entre o ano 80 e o ano 90, já nos últimos dias, vamos dizer assim. Foi o único apóstolo que morreu velho, morreu na sua velhice. Então, ele depois de ter visto, e já sabia que os outros evangelhos estavam em circulação, ele resolve escrever este evangelho. E o objetivo da escrita de João está registrada no seu evangelho, no capítulo 20, no versículo 30 e 31, ele diz: na verdade, fez Jesus
diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. O objetivo da escrita de João é para que as pessoas pudessem crer que Jesus é de fato o Filho de Deus. E não só o Filho de Deus, que Jesus é Deus, é o Senhor. Tanto que ele começa o seu escrito no capítulo 1, mostrando essa verdade e até fazendo um jogo de palavras que tinha na Grécia com a palavra logos, mostrando que o logos, a palavra de Deus, se encarnou, o verbo de Deus se encarnou, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E no decorrer desses meses que eu tenho pregado aqui no Evangelho de João, a gente tem mostrado como que o Senhor, Ele é Deus sobre todas as coisas. No capítulo 2, nós mostramos que Ele é o Senhor da festa. No capítulo 4, que Ele é o Deus que nos satisfaz. No capítulo 13, Ele é o Deus humilde, que mostra a sua humildade. No capítulo 15, Ele é o Deus verdadeiro, a videira verdadeira, que nos une a Ele. No capítulo 17, Ele é o Deus que intercede por nós. E hoje, no capítulo 10, eu quero falar com vocês sobre esse Deus que é ao mesmo tempo o nosso Deus, mas também é o nosso pastor. Uma das características mais marcantes do Evangelho de João é o fato de Jesus constantemente, pelo menos 7 vezes, se apresentar como o Eu Sou, mostrando a referência de Deus com Moisés no Antigo Testamento, quando Deus aparece para Moisés, e Deus diz para Moisés: eu sou o que sou, o nome de Deus. Então, Jesus, aqui no Evangelho de João, ele apresenta essa particularidade. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a videira verdadeira. Interessante que é nesse evangelho que Jesus mostra essa particularidade e se apresenta como o grande Eu Sou, o Deus que se revela ao seu povo. Mas mais especificamente, o texto que nós lemos, Jesus está mostrando a ideia do pastor para com as suas ovelhas. Interessante que essa metáfora ou analogia era extremamente acessível à mente daquelas pessoas que Jesus estava falando do primeiro século. Todo mundo daqueles dias viam a figura do pastor. Era a profissão que estava no cotidiano da Judéia do primeiro século. As pessoas viam o pastor com as suas ovelhas constantemente. E Jesus está mostrando que o pastor é aquele que sacrifica o seu próprio conforto para prover pastagem segura durante o dia e arriscava a sua própria segurança para guardar o rebanho contra os ladrões e os predadores durante a noite. Jesus usa essa metáfora, essa analogia, logo depois do que acontece no capítulo 9. No capítulo 9, depois, se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que um cego é curado. Aquela cura de Jesus, aquele sinal, que como João gosta de usar, Jesus pega a lama, passa no olho do cego, e manda ele se lavar, e aí ele se lava e volta vendo. E era um dia de sábado, e as pessoas começam a comentar: olha, um cego, olha, ele não era cego de nascença, esse homem não ficava mendigando. E aí o que acontece? Os fariseus ouvem, os religiosos, os mestres ouvem isso, e vão questionar ele, dizer: mas você era cego mesmo? De fato você era cego? Não, eu era cego. Tá, e quem curou? Foi um homem chamado Jesus. Não, mas hoje é sábado, começa aquela confusão, e aí mandam chamar até mesmo os pais do cego para testificar se ele era cego de fato. E aí questionam os pais ficam com medo, porque os fariseus haviam dito que quem confessasse ou seguisse Jesus iriam ser expulsos da sinagoga. E aí os pais respondem: olha, ele já é mais ou menos assim, ele já é maior de idade, então perguntem a ele, e ele vai dar a resposta. E aí voltam a perguntar de novo o cego,
E aí pergunta, no coração dos fariseus, uns estavam com aquilo: ele é pecador, como que faz sinais? Outros dos fariseus estavam mais ou menos assim: mas se a cura está acontecendo, como pode ser ele pecador? Como Deus pode dar tamanha autoridade para um pecador? E estavam nessa confusão. E aí chamam o homem, né, que havia sido curado e pergunta: quem te curou? Aí ele responde novamente, diz: olha, eu acho que eu já tinha dito da primeira vez, eu acho que da segunda é porque vocês querem ser discípulos desse Jesus. E aí os fariseus ficam nervosos, falam: mas ele é pecador. E aí é engraçada a resposta do homem, ele diz assim: ó, se é pecador eu não sei, mas que eu vejo, agora eu vejo. Então não importa, mas que eu estou vendo. E aí eles expulsam o homem. Então aí Jesus traz esse homem, se revela a ele, diz: olha, você crê no Filho do Homem. Então está nesse contexto. E aí nesse contexto, no versículo 39 do capítulo 9, Jesus dá uma palavra dura àquelas pessoas que estavam ali. E aos fariseus ele diz, Jesus prosseguiu: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha a reação dos fariseus no versículo 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também somos cegos? E aí Jesus dá uma resposta, e aí entra com essa analogia do bom pastor. Por que Jesus entra com essa analogia do bom pastor? Porque Israel do Antigo Testamento era considerado as ovelhas, né, o rebanho de Deus. E os líderes eram os seus subpastores. Mas eles não cumpriram o seu papel. Eles não cumpriram fielmente a missão que Deus havia lhes dado. Por isso que Jesus vai mostrar, e aí Jesus entra com uma palavra enfática, uma declaração enfática, notável: em verdade vos digo. Toda vez que Jesus usa esse termo, Jesus está querendo enfatizar algo, dando uma relevância àquilo que ele vai falar. Olha, vocês eram para ser pastores fiéis. Vocês eram para cuidar do rebanho, mas o que vocês estão fazendo? Estão jogando para fora, como expulsaram o cego. Vocês estão lançando para fora as minhas ovelhas, mas eu sou o bom pastor. E aí Jesus vai, com essa declaração, deixar claro o fato e evidente que ele é o verdadeiro pastor do seu povo. Jesus é o verdadeiro pastor, é o bom pastor. E aí nesse discurso, Jesus nos apresenta 3 características, ou 3 atributos do bom pastor, do verdadeiro pastor. Em primeiro lugar, meus irmãos, por que Jesus é o verdadeiro e bom pastor? Porque ele morre pelas suas ovelhas. Primeiro atributo do bom pastor, ele morre. Versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 15, ele diz: assim como o meu Pai me conhece a mim, eu conheço o meu Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O que Jesus está mostrando aqui? Ele está mostrando que o verdadeiro pastor se sacrifica pelas suas ovelhas. Ele está mostrando que o pastor, ele não é só aquele que conduz o rebanho, que leva o rebanho, mas ele está preparado para dar a sua vida, para enfrentar os perigos, para enfrentar aquilo que virá contra as ovelhas, a fim de defendê-las. E é interessante que o sacrifício de Jesus não é algo mandado, mas ele diz que esse sacrifício é espontâneo. Versículo 18: eu dou a minha vida espontaneamente. É espontaneamente que Jesus dá a sua vida, que Jesus oferece a sua vida pelas ovelhas. Jesus está mostrando para os fariseus que eles, na verdade, eram mercenários, eram ladrões que estavam interessados naquilo que as ovelhas tinham para oferecer e não em defendê-las. No versículo 12, Jesus diz que o mercenário não é pastor. Pelo contrário, quando vê o perigo, o que ele faz? Ele foge, ele corre, ele abandona as ovelhas e deixa para que elas sejam capturadas ou apreendidas pelo lobo. Jesus está mostrando que ele é o verdadeiro pastor,
que ofereceu a sua vida pelas ovelhas, antes da fundação do mundo. Lá em 1 Pedro, Pedro vai dizer, na sua primeira carta, que o sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Jesus estava pegando algo normal ali, que estava no cotidiano, e mostrando: olha, vocês veem que os pastores, normalmente, quando cuidam das ovelhas, eles se sacrificam, eles defendem-as dos perigos, ele está pronto a qualquer coisa, mas vocês não. Vocês são ladrão, vocês são mercenários. O pastor estava constantemente preparado para enfrentar os perigos. Por exemplo, Davi, o grande líder de Israel, que estava na mente dos judeus, lá em 1 Samuel 17:34, o que ele fala para Saul? Meu senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso as carrega, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Jesus estava trazendo essa analogia, mostrando que os líderes haviam se esquecido desse princípio de cuidar do rebanho de Deus, de cuidar, de se sacrificar pelo rebanho. Os líderes falharam e negligenciaram a tarefa de cuidar de Israel, o rebanho de Deus. Eles eram falsos mestres, que não estavam interessados no cuidado, não estavam interessados em zelar pela ovelha, pelo contrário, eles queriam para eles. Jesus, em outra ocasião, os chamou de quê? Mateus 10:24, vocês são guias de cegos. Naquela várias acusações que Jesus aponta, ai de vocês, fariseus, Jesus diz para eles que eles são guias de cegos. O primeiro atributo do verdadeiro pastor, o nosso pastor, é que ele morre pelas suas ovelhas. Jesus é o pastor, meu irmão, minha irmã, o nosso pastor, que se entregou por você e por mim. Por isso nós estamos hoje diante da mesa dele. Lutero chamava essa troca, essa entrega de Jesus de doce troca. Jesus trocou o nosso lugar, se doou por nós, se entregou espontaneamente por nós. O Cordeiro de Deus, o bom pastor que tira o pecado do mundo. É por isso que hoje nós podemos adorá-lo, celebrá-lo e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor é o bom pastor que morreu pelo meu pecado, que se entregou pela minha dívida, como nós dissemos hoje na nossa EBD, que nos justificou. E agora nós somos justos diante do Pai, porque alguém, o bom pastor, o verdadeiro pastor, se entregou sacrificialmente por nós, espontaneamente deu a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida. Então o primeiro atributo, meus irmãos, do verdadeiro pastor, é que ele morre pelas suas ovelhas. O segundo atributo desse verdadeiro pastor, ele ama as suas ovelhas. Versículo 14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Interessante que a palavra conhecer aqui é a palavra gnosco, que na verdade ela traz a ideia de relacionamento íntimo entre homem e mulher. O conhecer na Bíblia muitas vezes dá essa ideia, quando nós vemos lá no Antigo Testamento, Adão conheceu a sua mulher, Abraão conheceu a sua mulher, essa ideia de intimidade. E a ideia desse versículo é essa ideia, a palavra que traz aqui, eu conheço a minha ovelha, é esse sinal de intimidade, é uma expressão de íntimo. Jesus conhece de fato as suas ovelhas intimamente. Não é aquela ideia de que eu conheço fulano. Você conhece? Conheço, já ouvi falar dele, sei quem que é. Não, o conhecer aqui é eu participo da vida, eu estou junto. Como diz o pastor, eu tomo um cafezinho com ele. Esse sinal de intimidade entre um homem e uma mulher que está ali constantemente juntos em uma casa. Jesus está mostrando: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem de forma íntima.
a expressão do amor de Jesus pelas suas ovelhas está relacionada ao seu cuidado e à segurança que Ele nos proporciona. No versículo 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Segurança. Entrará e sairá e achará pastagem. Cuidado. Na cultura, né, alguns estudiosos dizem que na cultura do primeiro século, o pastor, quando ele levava as suas ovelhas para uma caverna ou uma espécie de aprisco, que só tinha as paredes do lado de fora, ou até mesmo vamos pensar numa caverna, qual que era a porta dessas ovelhas? Era o pastor. O pastor deitava ali, porque sabia que ninguém passaria por ele. É isso que Jesus está mostrando. Eu amo as minhas ovelhas a ponto de ser o seu cuidado e a sua segurança. Jesus nos ama, irmãos, porque Ele cuida de nós. Mais do que isso, Ele nos salva. Quem entra por essa porta está salvo. Não tem como entrarem lá e nos arrebatarem. Não tem como um ladrão entrar nessa porta, porque Ele é a porta. Ele é a porta que está cuidando de nós, nos dando segurança. Mais do que isso, essa expressão de cuidado, de conhecer, revela o cuidado de Deus em nos conduzir a pastos. Ele diz: e aquele que entrar por mim será salvo, versículo 9, entrará e sairá e achará pastagem. É o pastor, o responsável em cuidar do alimento das suas ovelhas, em ver onde tem alimento, pastagem, em andar às vezes vários quilômetros para achar um local para suas ovelhas se alimentarem. Jesus é a porta. E Ele também é o cuidado, Ele é aquele que nos salva, aquele que nos conduz. Ele não é como um mercenário, que diz o evangelista no versículo 13, que abandona as suas ovelhas diante do perigo, que se afasta e deixa as coisas acontecerem. Pelo contrário, Ele é o pastor que dá a vida, que tem o cuidado, que dá a segurança. Jesus é o pastor, meus irmãos, que nos conduz em segurança e nos dá o alimento. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, Ele me conduz a pastos verdejantes. O Senhor também é a porta que nos dá acesso ao Pai. Atos capítulo 4, verso 12 diz que nenhum outro nome há debaixo da terra, não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus. Ele é a porta, meus irmãos, que nos conduz até o Pai. Ele é a porta que nos leva até Deus. Jesus é quem pastoreia as almas dos crentes. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 25, ele diz que nós estávamos desgarrados, mas fomos convertidos ao pastor de nossas almas. Ele ama as suas ovelhas. Ele ama aqueles que são seus. Ele cuida das suas ovelhas. Ele conduz a pastos verdejantes. Ele alimenta as suas ovelhas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão do céu. É Ele, nele que nós encontramos satisfação, é nele que nós encontramos cuidado, é nele que nós nos satisfazemos com o alimento verdadeiro, o alimento do céu que sacia a nossa alma. O alimento desse mundo pode saciar o nosso corpo, mas só Jesus sacia as nossas almas. Ele ama as suas ovelhas. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o nosso pastor. De nada você terá falta. Ele te conduzirá a pastos verdejantes. Amém? Ele te conduz em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio às agruras dessa vida. Ele é o pastor que está do nosso lado, nos conduzindo ao seu caminho. Mas em terceiro lugar, nós vemos um terceiro atributo desse pastor. Esse pastor, em primeiro lugar, ele morre pelas suas ovelhas. Em segundo lugar, ele ama as suas ovelhas. Mas em terceiro lugar, esse pastor une as suas ovelhas. Olha comigo o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor.
É Jesus o pastor que une as suas ovelhas. É Jesus o pastor que traz as suas ovelhas para perto de si. O grande desejo do nosso pastor é que as suas ovelhas estejam unidas a Ele. Na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, no versículo 24, Jesus expressa um desejo. 24 versículos depois, Jesus intercedendo por ele, intercedendo pelos seus discípulos, intercedendo pela sua igreja. No versículo 24 ele expressa um desejo. Ele pede algo para o Pai. Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esse é o desejo do grande pastor, que as suas ovelhas, tanto as ovelhas da igreja militante, que ainda estão nessa terra, como da igreja triunfante, que já estão na glória com Ele, se reúnam um dia, todas ao seu lado, todas no mesmo pasto, ao lado do bom pastor, do verdadeiro pastor. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Interessante como nós, seres humanos, somos muito fadados a criarmos tribalismos, ou bairrismo, né, como alguns falam. Não porque eu sou isso, não porque eu sou aquilo. A gente tem visto crescer na internet essa ideia sectária de que eu sou desse, então eu não me misturo com o outro. Tem até mesmo pessoas que se dizem reformadas, que na verdade são hipercalvinistas, que dizem que outras pessoas de outras linhas teológicas não são de Jesus. Meu irmão, que isso? Jesus disse, Paulo vai dizer que não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, porque todos agora são um em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. Naquele grande dia não vai haver uma placa e uma fila. Olha, aqui são a fila dos irmãos presbiterianos, aqui são a fila dos irmãos batistas, aqui são... Não tem isso, meus irmãos. Aquele grande dia haverá só uma ação de Jesus. Ele vai separar os bodes e as ovelhas. E as ovelhas ele vai dizer: entre, filhos, para o pasto, para o reino do teu Pai. Meu irmão, Ele é o pastor que une as ovelhas. Nós somos as suas ovelhas. Jesus não tem vários apriscos, separados por etnias, por classes sociais, por quem é rico, quem é pobre, por quem é calvinista e quem não é. Não, meu irmão. Jesus tem um só rebanho, e esse rebanho chama igreja, a sua igreja. Apocalipse 5, verso 9, João, o escritor do Evangelho, escreve também Apocalipse, ele diz que ele viu algo bonito, ele viu um povo, e ele descreveu, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foi morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Que glória é isso, meus irmãos. É sabermos que não estamos sós, não tem só os crentes da IPVO, mas tem os irmãos nossos lá na China, lá na Coreia, em outros países. Irmãos, ovelhas do mesmo pastor espalhadas, que um dia serão reunidas, unidas por Jesus. Jesus é o nosso supremo pastor. Que Pedro vai dizer que como supremo pastor, ele se manifesta a fim de nos dar a imarcessível coroa de glória. Jesus é o grande pastor que o escritor aos Hebreus vai dizer que conquistou pelo seu sangue uma aliança eterna e que nos aperfeiçoa continuamente para que consigamos cumprir a vontade de Deus. Jesus é o bom pastor que nos pastoreará eternamente. Apocalipse 7,17 diz: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse é o nosso pastor.
É o pastor que morre, é o pastor que ama e é o pastor que une. Une as suas ovelhas, une o seu povo em torno de si. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Você crê que naquele grande dia Deus unirá você a outras ovelhas, enxugará dos seus olhos toda lágrima, para sempre teremos o bom pastor ao nosso lado. Quero terminar, meus irmãos, evidenciando 3 marcas da verdadeira ovelha. Nós vimos os atributos do verdadeiro pastor, mas e as ovelhas? Quem são as ovelhas do verdadeiro pastor? 3 marcas da verdadeira ovelha do pastor, que é Cristo Jesus. Primeira marca dessa ovelha, que é a verdadeira ovelha, ela ouve a voz do pastor. Versículo 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Interessante que alguns comentários que eu li, diz que o pastor ele tinha um som diferente para as suas ovelhas. Poderia até estar no aprisco ali outras ovelhas de outros pastores, mas quando o pastor fazia o som, o seu som particular, as ovelhas que eram suas saíam ao seu encontro. As verdadeiras ovelhas de Cristo Jesus ouvem a sua voz. Não só ouvem, mas obedecem. Jesus as chama pelo nome, porque são suas. Os seus nomes foram escritos antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Que vozes, ou que voz, meu irmão e minha irmã, você tem ouvido? É a voz do pastor, do verdadeiro pastor? Tem obedecido essa voz? Ou é a voz do mundo, de falsos mestres, de falsos pastores? A verdadeira ovelha de Cristo ouve a voz do pastor. Segundo lugar, a verdadeira ovelha de Cristo, elas seguem o pastor. Versículo 4: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. É interessante, irmãos, que seguir a Jesus denota colocar em suas mãos a autoridade para governar as nossas vidas. As ovelhas seguem o pastor sem questionar, sem perguntar, sem saber se vai ter ou não pasto, se vai ter ou não segurança, mas elas ouvem a voz, e elas confiam na voz, e ao mesmo tempo que elas confiam, elas seguem. E seguir, na Bíblia, dá essa ideia de depositar em Cristo toda a nossa confiança, toda a nossa vida. Seguir a Jesus não é buscar as nossas próprias vontades, mas deixar que a vontade dele reine sobre as nossas vidas, pois a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Seguir a Jesus, a verdadeira ovelha segue a Jesus porque sabe que ele é o que é o dono da sua vida. Ela não questiona, ela não diz: ah, Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo isso, Senhor? Não, eu não aceito isso, Senhor. Eu sou filho do rei. Eu não aceito passar por isso. Muitas vezes quer questionar a voz. Seguir é colocar diante de Deus a nossa vontade, para que a vontade dele prevaleça. Em último lugar, a verdadeira ovelha de Cristo conhece o seu pastor. Versículo 14, a parte B, Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Biblicamente, como eu disse, conhecer aqui é se relacionar. Você, meu irmão, conhece de fato Jesus? Você conhece o seu pastor, o bom pastor? Ah, Daniel, eu estou há 30 anos na igreja, eu conheço Jesus. Não, não é isso que eu estou perguntando. Não é quanto tempo você é membro da igreja. É se você conhece a Jesus. Se você se relaciona com Jesus. Se você tem uma vida de intimidade com Jesus.
se você mantém um relacionamento contínuo e íntimo com Jesus, ou se você só deixa para se relacionar com Jesus no culto solene de domingo. Lá eu vou ler a Bíblia, lá eu vou orar um pouco, ouvir alguns louvores e ir para minha casa. Meus irmãos, a verdadeira ovelha de Jesus se relaciona com Ele. A verdadeira ovelha de Jesus se achega a Jesus, ao bom pastor, porque sabe que nos braços dele ela será abraçada, ela será cuidada. Como você tem se relacionado com Jesus? Ele é o nosso bom pastor. Você tem ouvido? Você tem seguido? Você tem conhecido o pastor da sua vida? O grande pastor, o nosso Senhor? Encerro com as palavras de João, ainda no capítulo 10 e no versículo 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Uma vez salvo, sempre salvo. Porque a salvação não depende de nós. A nossa salvação está na mão do nosso verdadeiro pastor. Ninguém, absolutamente ninguém, pode te arrebatar das mãos dele. Deus possa te abençoar e que nós possamos a cada dia caminhar seguindo o verdadeiro e bom pastor. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos porque nela nós encontramos refrigério, nós encontramos alimento, nós encontramos consolo, nós também somos exortados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o verdadeiro pastor que conduz as suas ovelhas. Obrigado porque se hoje nós estamos aqui diante da mesa da Santa Ceia, é porque um dia o Senhor se entregou por nós. Como pastor, o Senhor deu a sua vida pelas ovelhas, espontaneamente se entregou para que nós pudéssemos ter vida. Nos ajude, Senhor, nos ajude a ouvir a tua voz, nos ajude a reconhecer a tua voz em um mundo onde muitas vozes têm se levantado, mas que nós ouçamos nitidamente a tua voz. E não só ouçamos, mas também possamos seguir o Senhor, depositar em tuas mãos toda a nossa vida, a nossa confiança, sabendo que o Senhor sempre nos conduzirá para a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E mais do que isso, nos ajude a termos relacionamento íntimo com o Senhor. Não nos deixe sermos cristãos somente ritualistas, só cristãos de banco, membresia, com os nossos nomes no hall de membros, mas nos ajude a diariamente, intimamente conhecer o Senhor, se aprofundar em Ti, ter um relacionamento genuíno e verdadeiro, porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigado, Senhor, e que creiamos que absolutamente nada neste mundo, nenhuma criatura, nada, e até no porvir, ou nenhuma outra criatura, pode nos arrebatar das suas mãos, pode nos tirar do teu amor. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.